A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Último dia do nosso retiro quaresmal. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por tudo aquilo que o Senhor fez. Eu já bendigo ao Senhor por essa preciosidade que foi esse livro. Você que tem o livro, eu indico a você, ainda em outro momento durante o ano, a você parar e meditar 40 dias desse livro, que vale a pena. Porque em muitos momentos teve temas que foram ali para nos confrontar, temas ali para mexer, temas para fazer com que a gente refletisse, temas que mexiam nas nossas estruturas. Então, se você tem o livro, convido você a tirar aí 40 dias, mais para o meio do ano, para o fim do ano, não sei, para você meditar, porque vale muito a pena. Apesar de um livro que a gente usou na quaresma, mas a luta de cada dia, ela não tem tempo litúrgico, é todo dia, nossa luta é diária. A gente tem luta hoje, a gente vai ter luta amanhã, depois de amanhã, e assim, enquanto tivermos vida, vamos ter luta. E você que não tem e quiser adquirir, eu não sei se você consegue ainda pela loja ou alguma livraria católica, mas se você tiver a oportunidade de comprar, vale muito a pena. E hoje, no nosso último dia do retiro, o tema é Quinta-feira Santa. Nós vamos refletir mais uma vez a palavra de Deus. Então, abre o seu coração e vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos, nesse último dia do nosso retiro, te bendizer. Já, Senhor, te bendizer, porque estamos caminhando rumo à ressurreição. Que a nossa caminhada não tenha sido em vão. E que mesmo que eu tenha fraquejado em alguns dias, mesmo que eu não tenha conseguido fazer os propósitos que tinha me comprometido, mesmo com a minha infidelidade, Senhor, eu venho a Ti. Eu venho a Ti para clamar a misericórdia. Eu venho a Ti, Senhor, pedindo forças para continuar a caminhar. Que eu tenha, Senhor, a firme decisão de caminhar. Que eu tenha, Senhor, o propósito de caminhar contigo e tentar de não mais errar. E mesmo que venha errar, que eu me levante, que eu não fique prostrada. Por isso, derrama Teu Espírito Santo sobre mim e que eu viva, Senhor, o tríduo pascal com todo o meu coração, para bem vivê-lo e assim rememorar a Tua ressurreição. Amém. A passagem de hoje está em Mateus, capítulo 26, dos versículos 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Hoje é dia que os padres também renovam o seu sim. Hoje é dia de rezarmos por eles, por todos os padres da Igreja Católica, em especial os da nossa diocese, em especial da nossa paróquia, em especial a todos os padres que nós conhecemos ou aqueles que seguimos na internet. Quantos padres que fazem um excelente trabalho de evangelização. Então rezemos por todos os padres. Quinta-feira Santa marca o início do tríduo pascal. Nesse dia celebramos a última ceia de Jesus com seus discípulos, a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor. Esse dia sagrado nos chama para a Santa Missa. Jesus nos deixou o sacramento da Eucaristia como um sinal de sua presença contínua entre nós. A Eucaristia é o alimento espiritual que nos sustenta e nos une ao Senhor Jesus. É tão grande e precioso esse mistério que só de pensar o que seria de nós sem ele, São Leonardo de Porto Maurício estremecia. E aqui ele colocou um texto desse santo, eu faço questão de ler e preste atenção, vai mexer com seu coração. Que horror, esterilidade e desolação! Se não houvesse o sol, que seria da terra? Oh, tudo seriam trevas.
E se o mundo não tivesse a Santa Missa, que seria de nós, infelizes? Ficaríamos privados de todos os bens, sobrecarregados de todos os males. Estaríamos expostos a todos os raios da cólera de Deus. Alguns há que se admiram e acham que, de certo modo, Deus mudou a sua maneira de governar. Antigamente, ele se nomeava de Deus dos exércitos e falava ao povo do meio das nuvens, manejando o trovão. De fato, era com todo o rigor da justiça que castigava os pecados. Por um único adultério, mandou passar a fio de espada 25.000 homens da tribo de Benjamim. Por um leve pecado de orgulho de Davi, em computar o povo, enviou ele uma peste tão terrível que em poucas horas pereceram 70.000 pessoas. Por um só olhar curioso e desrespeitoso dos betsamitas, fez que 50.000 deles perecessem. E agora suporta com paciência não só vaidades e irreverências, mas adultérios, os mais vergonhosos, escândalos gravíssimos e tantas blasfêmias horríveis, que muitos cristãos vomitam contra o seu nome santíssimo. Por que assim acontece? Por que tão grande mudança de conduta? Serão as ingratidão dos homens mais excusáveis hoje do que outrora? Bem ao contrário, são muito mais culpáveis, já que os imensos benefícios de Deus se multiplicam cada dia. Você já parou para pensar nisso? Quem está lendo a Bíblia percebe que o Deus do Antigo Testamento era castigo, pecou é castigo, e dependendo do que fosse era morte. E quando Jesus vem e muda tudo isso, a gente vê quantas blasfêmias, e como hoje em dia tem cada vez ficado pior. Você vê aí declaradamente como as pessoas exaltam o diabo, o como as pessoas o têm adorado, o como as pessoas o têm buscado, e o como os cristãos estão sendo cada vez mais perseguidos e tentado calar a evangelização. Continuando o texto. A verdadeira razão dessa clemência espantosa é a Santa Missa, pela qual esta grande vítima que se chama Jesus se oferece ao Eterno Pai. Eis aí o sol da Santa Igreja, que dissipa as nuvens e torna sereno o céu. Eis aí o arco-íris que detém os raios da divina justiça. Creio para mim que, se não fosse a Santa Missa, o mundo estaria já no abismo, incapaz de suportar o imenso fardo de suas iniquidades. A Santa Missa é o poderoso sustentáculo que lhe permite subsistir. Conclui-se que tudo isto, o quanto esse divino sacrifício é necessário. Lindo texto, né? Bem profundo, de São Leonardo de Porto Maurício, um grande santo. E ao refletirmos sobre a Santa Missa, hoje em dia há uma grande briga de pessoas que defendem muitas coisas, outras nem tanto. Meu irmão e minha irmã, vou dizer com todo o coração, no momento que você estiver na Santa Missa, é você e o Senhor. É você e o Senhor. Não se preocupe com mais ninguém, de como estão fazendo. É claro que não seja, se não for algo grave, mas é você e o Senhor. Não vamos nos preocupar com mais nada, sabe por quê? Porque quando a gente se preocupa com o outro, da maneira como está vestindo, da maneira como está se comportando, se está fazendo tal ato, se não está, a gente acaba perdendo o nosso foco. A gente acaba se distraindo. E como a gente se distrai na Santa Missa? Às vezes por conta de um barulho, de uma criança. As pessoas que muitas vezes ficam levantando e saindo, que eu não sei que tanta sede é essa que o povo sente, ou vontade de ir no banheiro que o povo sente. Quando, dependendo da igreja, que as missas ficam cheias, as pessoas ficam na porta, mas parece que está na porta do shopping, não está na Santa Missa. Então, se a gente ficar olhando para essas coisas, a gente não vai viver bem. Então, viva você a Santa Missa, não se preocupe com mais nada, por mais que isso seja difícil. Que às vezes a pessoa que está na sua frente ou está do seu lado ainda fica ali, né, conversando, tirando a sua atenção. Mas tente se concentrar na Santa Missa, né, se concentrar no Senhor, para que você viva a Santa Missa bem. Se o outro não quer viver, viva você, busque você. A pergunta de hoje é:
Como posso compreender e viver melhor a Eucaristia? O que devo fazer para viver um amor aos meus irmãos como os de Jesus? Como ser mais humilde e prestativo ao servir? Aqui tem uma observação que o Márcio faz que diz assim: a Quinta-feira Santa nos abre a porta da paixão e morte de Jesus. Como fez Tomé, é hora de cair de joelhos, admirado diante do que o amor de Deus foi capaz para nos salvar. A que ponto se humilhou para nos servir? Hoje a missa são muitas informações. É a instituição da Eucaristia, é o lava-pés, é Jesus ali que fala declaradamente que alguém vai trair. Então, é muitas informações acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes a gente só foca ali na instituição da Eucaristia, mas tem muitas outras coisas acontecendo, e é por isso que a gente tem que ter os olhos fixos na Santa Missa, para que a gente não perca nenhum detalhe. Para que no momento em que Jesus for ali lavar os pés, a gente também se debruce naquele momento. No momento em que Jesus diz: esse é meu corpo, esse é meu sangue, que a gente se debruce. Mas que também a gente se debruce quando Jesus falar: alguém entre nós vai me trair. E eles ficam: quem, Senhor? Eu acho engraçado que assim, Jesus fala: aquele que eu der o pão embebido no vinho. Aí ele dá para Judas, e as pessoas ainda ficam perguntando quem. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso. Se alguém tiver alguma explicação, pode deixar aqui nos comentários, porque ficou óbvio. E sem contar que Judas ainda sai. Que Jesus fala: vai fazer o que você tem que fazer, e Judas levanta. Tipo assim, acho que sou eu falo assim: então é você, né? Eu vou atrás dele. Eu não sei. Eu sei que Judas tinha que cumprir a profecia, né? Alguém tinha que trair, alguém tinha que entregar para que viesse prender Jesus. Mas eu fico pensando, ninguém nem percebeu. Eles estavam pensando em quem então? Estavam com o olhar para onde? Estavam distraídos? Eu sempre penso nessa passagem, eu sempre fico inquieta. Mas vamos para o nosso desafio. Participe da missa da ceia do Senhor, se possível, e receba a Eucaristia com o coração agradecido. Reflita sobre o mandamento do amor e encontre uma maneira concreta de servir aos outros com humildade e ternura. Meus irmãos, aqui ainda tem mais algumas dicas para nós, para viver bem essa Quinta-feira Santa. Então, anote aí, para que você possa bem viver. A missa sempre é à noite, e que você possa desfrutar desse momento maravilhoso. Então, a primeira dica: participe da missa da ceia do Senhor e receba a Eucaristia com o coração agradecido. Medite sobre o que ela significa e a importância dela em sua vida espiritual. 2. Reflita sobre o mandamento de Jesus de amar uns aos outros como ele nos amou. Encontre maneiras concretas de viver esse mandamento em suas interações diárias. E 3. Siga o exemplo de Jesus, que lavou os pés dos discípulos. Sirva aos outros com humildade e amor. Descubra a oportunidade de servir em sua comunidade e o faça com humildade. Humildade. Tarefa final, o propósito: participe da Santa Missa, realize um ato concreto de amor e serviço e passe um tempo de oração refletindo sobre os sacrifícios de Cristo e preparando seu coração para a paixão e a Páscoa do Senhor. Então, se você puder também, no dia de amanhã, sexta-feira, as igrejas normalmente ficam abertas na parte da manhã. Se você puder, vai até a igreja fazer o seu momento de adoração, bendizendo a Deus também por esse nosso retiro. Tem muitas pessoas que vão viajar e vão reencontrar a família, ou pessoas que vão descansar. Mesmo você que vai viajar, não deixe de participar da missa, é o ponto fundamental. Eu não consigo entender a pessoa passar 40 dias vivenciando o retiro, mas aí no final não participa da Santa Missa. Não adiantou os 40 dias. Não adiantou nenhum ato. Porque é preciso, é o começo, meio e fim. O fim da quaresma é o tríduo pascal. Então, se você não participa, claro, se não for um motivo de saúde ou de emprego, que tem pessoas que trabalham em plantão, mas
é o ponto central para nós católicos. Então não tem como não participar. Não tem como não participar do Tríduo Pascal. A missa do Tríduo Pascal, ela é fundamental. Infelizmente, eu sei que tem padres que não enfatizam isso. Mas os bons padres, eles não são meio termo. O Tríduo Pascal é para o católico participar e pronto. Mas aí as pessoas preferem se preocupar com outras coisas. Com outras coisas que nem são assim tão necessárias. Mas o que tem que fazer, que é estar na Santa Missa, não está. Então, olhos fixos em Jesus. Olhos fixos em Jesus. Amém? Vamos para a nossa oração final. Senhor Jesus Cristo, hoje celebramos a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor que nos deixaste. Ajuda-me a valorizar o dom da Eucaristia e a viver o mandamento do amor em minha vida diária. Dai-me a graça de servir aos outros com humildade e amor, seguindo o teu exemplo de serviço. Que minha vida seja um testemunho do teu amor e sacrifício, e que eu possa preparar meu coração para celebrar a tua paixão, morte e ressurreição. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a frase é de Santo Agostinho: a Eucaristia é o pão de cada dia, que se torna como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Que lindo, que linda frase. Meus irmãos, louvado seja Deus. Concluímos o livro e que riqueza, que riqueza. Foi uma riqueza poder fazer esse retiro aqui com vocês. Está sendo uma riqueza também acompanhar o Frei Gilson. Muita coisa maravilhosa sobre o silêncio, quanta riqueza, como eu pude mergulhar. Chegando agora no final da quaresma, eu sempre fico pensando, né, tudo aquilo que eu passei, vivi, as dificuldades que sempre acontecem em tempos fortes de oração, que faz parte, mas tudo vale a pena, que é por Jesus, tudo por Jesus. Então eu louvo a Deus por esse nosso retiro. Nós vamos continuar tendo aqui os vídeos diários da Bíblia. E na semana que vem a gente já vai ter uma novena. Então prepare o seu coração. Precisamos estar em constante oração, amém? Fique com Jesus. Um bom tríduo pascal para você. Que você possa mesmo ser renovado pela graça de Deus. Ser renovado pela ressurreição de nosso Senhor. Já quero desejar a você uma feliz Páscoa. Eu sei que a gente ainda não concluiu a quaresma. Estamos terminando antes. Mas esse momento aqui de vídeo com vocês é agora. Então eu já quero desejar uma feliz Páscoa. Que realmente seja uma santa Páscoa na sua vida e na vida da sua família. Fique com Jesus e até os próximos vídeos. A gente se encontra, seja assim, presente no vídeo ou na minha voz. Mas a gente se encontra se Deus quiser. E prepare, porque semana que vem iniciamos uma linda novena que vocês já vão saber de qual tema será, que tem tudo a ver com aquilo que o Papa pediu para a gente viver esse ano. Então prepare o seu coração e até a novena, se Deus quiser. Fiquem todos na paz.